seja com todos. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso santo e maravilhoso Deus nessa noite. Estamos aí vivendo dias, da procissão, os dias que antecedem a Páscoa. Uma sexta-feira onde uma grande história já tinha se iniciado ali. O maior ato de amor da história, onde Jesus entregou sua própria vida para nos dar direito à salvação. Foi por você, foi por amor. E na palavra do Senhor diz assim: e tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. E com isso curvou-se a cabeça e entregou o seu espírito. Então hoje a oração já é mais do que especial, né? Estamos reunidos aqui pelo nome dele, para a graça dele, para glorificar tudo aquilo que ele já fez por nós, porque foi tanto que ele fez por nós. Ele se entregou como cordeiro mútuo ao matadouro. A sexta-feira, Jesus estava orando. Pedro dorme, Judas está traindo, mas no domingo, ele está chegando. A sexta-feira foi onde Pilatos reluta. O sinédrio conspira e a multidão escarnece. E eles nem imaginam que no domingo algo aconteceria. Sexta-feira, os romanos ferem Jesus. Eles se cobriram de cicatriz, eles o cobriram o seu corpo com cicatrizes, coroaram com um espinho. Mas eles também não sabiam que o domingo iria chegar. É sexta-feira. Jesus caminhava até o Calvário, carregando consigo as minhas dores, as tuas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. O seu sangue escorreu, o seu corpo tropeça, o seu espírito está oprimido, mas você entende que é só sexta-feira? E o domingo em breve vai chegar. É sexta-feira. A vitória é do mundo. As pessoas sempre pecam, mal sorriem, mas é sexta-feira. Os soldados pregaram as mãos do nosso Salvador na cruz. Eles pregaram seus pés na cruz. Eles suspenderam o corpo do nosso Cristo no meio de dois criminosos. Mas ainda era sexta-feira. Mas o domingo está chegando. Sexta-feira, os discípulos se perguntavam o que aconteceu com o rei. A multidão gritou: crucifica. Os fariseus celebram. Há uma grande festa acontecendo no inferno. Finalizamos o ciclo. Rompemos aquilo que veio para nos vencer. O amor não sarou, o amor não curou, o amor não libertou. Mas ainda era sexta-feira. Eles não sabiam que o domingo estava chegando. É sexta-feira. E ele estava ali pendurado numa cruz, se sentindo abandonado pelo seu próprio pai. Deixando o mundo em que nós conhecemos por amor. Consumando um fato para que eu e você tivéssemos o direito a ter uma salvação. E isso foi tudo em uma sexta-feira. Quem poderá salvá-los? Isso numa sexta-feira. Mas o domingo está chegando. A sexta-feira não era o fim. Na sexta-feira se consumou a entrega de um filho de um grande Deus por amor à sua criação. Mas ainda era apenas sexta-feira. E no domingo, aonde o inferno estava em festa, algo diferente aconteceu e ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui, em uma sexta-feira,
lembrando sobre todas as dores que ele viveu, que ele carregou sobre si por conta de mim, por conta de você. Mas ainda é sexta-feira. O sentimento no ar é de luto. É uma vontade de chorar, um vazio, é como se algo tivesse apertado aqui dentro. Mas no terceiro dia, ele tomou a chave do inferno, me dando e dando a você o direito da salvação por amor. E tudo começou em uma sexta-feira. O domingo chegará. O domingo onde celebramos a ressurreição, onde celebramos aquilo que foi consumado, que celebramos o retorno de um grande Deus, porque Ele não morreu, Ele vivo está. O véu foi rasgado e hoje nada nos impede de poder conversar diretamente com Ele. Ele é o caminho, verdade e vida que nos leva diretamente ao Pai. E por amor, se entregou por mim e por você, para salvar um tão pobre pecador. Que reflexão mais linda para iniciar essa oração dessa noite. Aonde o inferno pensava que havia vencido. Aonde o mundo chorou. O véu rasgou no templo e nos permitiu diretamente ter acesso a esse grande Deus. Tudo por Ele, tudo por meio dEle. Tudo aquilo que Ele sofreu foi por amor. Quando passamos por um momento da Páscoa, começamos a entender o peso do luto dos céus. Para quem é muito espiritual, eu acredito que vocês passaram essa última semana com uma sensação de que algo estava pesando, como se o coração gritasse, como se a alma ela estivesse ali o tempo inteiro querendo chorar. Eu falei pra Deus que essa foi uma das piores semanas pra mim. Foi a semana do meu aniversário, mas foi uma das piores semanas pra mim em questão de sentimento, porque o tempo inteiro eu sentia um vazio dentro de mim, e por mais que eu buscasse, era como se eu tivesse perdido algo que o mundo perdeu em uma sexta-feira. Era como se o luto surgisse aqui. O sentimento da dor daquele que por mim morreu, sofreu, se entregou. Por mim, por você, por amor. Hoje estamos aqui em mais um momento de oração. Eu não poderia entrar nesta oração sem falar isso com vocês, sem poder compartilhar isso com vocês. Afinal, estamos nessa semana maravilhosa que é a semana da Páscoa. E eu tava falando pra Deus o quanto meu coração chorava, como Ele só queria abraçar o Espírito Santo essa semana e falar: não me solta. Uma sensação de gratidão, mas com uma mesma sensação de perda. Por saber tudo aquilo que Ele teve que passar. Por amor. Por minha causa. Por sua causa. Sexta-feira não é o fim. A sexta-feira nunca foi o fim. E no domingo Ele ressuscitou. Para cumprir um grande propósito sobre a nossa vida. Gente, isso é tão lindo, não é? Que nós venhamos lembrar, geralmente a gente lembra muito quando é época de ceia, a gente lembra muito no final do ano, a gente se lembra muito nessa época comemorativa, mas que nós nunca venhamos esquecer que foi por mim, foi por você. Muitas vezes nós pensamos que estamos tão sozinhos, nos sentimos com aquela sensação de que Deus nos abandonou, enquanto Ele fez tudo por você, fez tudo por amor. Você foi tão valioso e precioso para Ele que antes mesmo de você ser gerado, Ele já tinha se entregado por você.
Um ato maior que esse não existe. Então que nós possamos romper os nossos limites com fé, lembrando todos os dias que Ele nos chamou. E que se hoje nós estamos aqui é porque Ele nos sustenta. E que o passado não pode mais ser algo que te impede de alcançar a Ele. Aquilo que você fez na sua vida até aqui, que isso não venha a ser um empecilho para travar os teus caminhos, para que você se achegue mais a Ele. Que não haja mais desculpas para que você não se entregue a Ele. Porque Ele te ama incondicionalmente. Sempre te amou. E por você, um dia se entregou. Então hoje nós vamos orar. E eu quero que você entre nessa oração assim, com o seu coração bem disposto. Vai orar pela tua casa, vai orar pela tua família, vai orar... Ore, mas agradeça também, sabe? Não só peça, peça, peça. Eu sei que pedidos assim vos dá, mas que você venha agradecer. Agradeça. Porque tem muita coisa em nós, no dia de hoje, que precisa ser conectada a Ele com mais gratidão. E eu quero agradecer aos irmãos pelos presentinhos que já nos deram. Agradecer aos irmãos que estão curtindo a live, que estão compartilhando a live. Vamos estar orando, eu vou orar por algumas áreas da sua vida hoje, com o meu coração cheio de gratidão, com a vontade de gritar bem alto para o mundo ouvir o quanto eu estou grata a Deus. Porque se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, não teríamos esse direito de salvação. Se não fosse o Senhor, não teríamos mais oportunidades. Seríamos ali pessoas perdidas em um mundo de caos, de dor. E além dele se entregar, nos deixou um belíssimo presente que é o Espírito Santo, que cuida, guarda. Ele não nos deixou só, tem um Espírito Santo que nos guarda, que nos ama, que zela de nós, que nos constrange, que nos refaz, que nos edifica todos os dias e que nos ajuda a ser forjado. Olha que coisa linda, né? O quanto Ele fez por nós. Então que nós possamos nos entregar totalmente neste momento a Ele, glorificar a Ele, conversar com Ele, agradecer a Ele, fazer os seus pedidos a Ele, sim, mas ao mesmo tempo se conectar totalmente a Ele, em gratidão, em fé, porque fui por você, foi por amor e Ele te ama demais. Então assim, ó, é uma época que você tem que lembrar o quanto amado você é pelos céus, porque Ele não precisava nada de nós, para nada, mas mesmo assim Ele se entregou pela criação. Nós precisamos de tanto, nós precisamos dele para tudo, e Ele não precisava de nós para nada, mas mesmo assim Ele nos criou, nos formou, nos gerou, e ainda escreveu uma linda história para nós. Então vamos nos conectar a Ele neste momento, vamos orar pela nossa identidade, vamos orar pela nossa família, pela nossa casa, mas não esqueça de agradecer, não esqueça de ser grato. Coloque pelo menos 5 motivos para que você seja grato nessa oração, porque a oração faz com que o céu responda diferente. Vamos lá? Glória a Deus! Senhor, eu quero lhe agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Lhe agradecer pelas suas promessas e por quem o Senhor é. Lhe agradecer pelo amor incondicional que o Senhor tem por cada vida, por cada um de nós. Lhe agradecer, Senhor, por ter se entregado o seu tudo por nós. O seu único filho, por amor à criação. Obrigada por não desistir de nós, obrigada por investir em nós. Obrigada por nos resgatar todos os dias. Quantos de nós aqui éramos aquela uma ovelhinha perdida no meio de 99? Mas mesmo assim o seu amor nos alcançou. Mesmo assim o seu amor nos encontrou. E é por isso que estamos aqui nessa noite. Então, Pai, eu sou grata pelo alimento que nós temos todos os dias dentro do nosso lar. Eu sou grata, Pai, por ter saúde. Obrigada pela restauração de saúde que o Senhor tem nos dado todos os dias. Obrigado, Pai,
por nos capacitar em todo tempo. Muito obrigado por abrir os nossos olhos para enxergar o quão maravilhoso és. Obrigado por nos lembrar todos os dias o quanto o Senhor investe em nós. Obrigada, Pai, pelos projetos que o Senhor já colocou sobre as nossas vidas, pelas orações já respondidas, pelas bênçãos já alcançadas, por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que nós já vivemos até aqui, pelos milhares de livramentos que muitos nós nem sequer imaginamos que tivemos. Mas obrigada, Jesus. Obrigada pelo ato de amor na cruz. Obrigada por deixar os céus, ó Jesus, por nós. Desceu ao mundo como um homem, como parte de uma criação, e se entregou como o cordeiro por pecadores que muitas das vezes se esquecem até mesmo da tua existência. Então, muito obrigada. Obrigada por nos deixar o Espírito Santo que cuida e guarda de nós. Obrigada por este amor tão incrível que deixou sobre nós o teu Espírito, para não nos deixar sozinhos nesse processo. Obrigada. Obrigada por ir aos céus para preparar lugar para nós e em breve voltar. Muito obrigada. Obrigada por levar sobre si todas as nossas dores, enfermidades, preocupações, anseios, e por ser o consolador e o alívio para nossa alma. Obrigada, Pai. Obrigado por nos permitir estar aqui nessa noite, adorando o seu nome uns aos outros, todos unidos em uma só fé. Obrigada, Jesus. Eu lhe peço hoje também, Pai, sobre a nossa identidade. Que em nome de Jesus, Pai, nós venhamos rejeitar todas as mentiras que o inimigo tentou implantar em nosso coração para nos fazermos nos esquecer de quem nós somos em Ti. Repreenda todo espírito de confusão na nossa mente, todo espírito de confusão na nossa identidade, todo sentimento de inferioridade, rejeição, comparação, inadequação, renúncia. Aquilo que o mundo disse sobre nós não é aquilo que o Senhor escreveu para nós. Então eu renuncio agora todas as comparações do mundo. Eu renuncio em nome de Jesus tudo aquilo que o mundo diz sobre nós. Eu renuncio agora tudo aquilo que o mundo tenta colocar sobre nós como uma identidade distorcida de quem nós somos. Nós somos filhos amados do Senhor. Somos cidadãos e herdeiros do céu. Fomos criados para um grande propósito, escolhidos, separados, chamados para viver na luz e refletir a tua glória. Por isso nenhuma acusação ou rótulo imposto pelo homem, pelo mundo, pelo inferno tem mais poder sobre nós do que aquilo que o Senhor decretou sobre nós. Eu declaro em nome de Jesus que a nossa identidade está firmada em Cristo, e eu ordeno agora que todo espírito de confusão, engano, distorção de identidade, rejeição, mentira, ciladas, afrontas do inimigo que estavam sobre a minha vida e sobre a sua vida, para nos fazer esquecer do propósito, para nos fazer nos distrair da promessa, para nos fazer esquecer quem nós somos e a quem nós pertencemos, que cai por terra agora em nome de Jesus. Que todas as mentiras do inimigo caiam por terra sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, eu também quero declarar hoje sobre os nossos lares. Eu declaro que os nossos lares, eles são edificados com sabedoria e cheios da provisão do Senhor. Eu declaro sobre a minha casa e sobre a casa dos meus irmãos, em nome de Jesus, que o nosso lar pertence a Deus e será um lugar de adoração e paz. Eu declaro em nome de Jesus que os nossos lares, a nossa casa, é um lar de descanso, de segurança, onde a paz do Senhor reina, onde o Espírito Santo do Senhor habita, onde há prosperidade, amor, vida, comunicação, ânimo, alívio para a alma, aconchego, zelo, afeto, carinho.
conforto. Tudo isso em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus sobre os nossos lares que a nossa casa é abençoada. É uma casa de bênção, um hospital de milagres, uma casa de adoração, uma casa que pertence ao Senhor. Uma casa edificada em Ti, um lar consagrado a Ti, ó Senhor. Eu declaro em nome de Jesus sobre a minha casa e sobre o seu lar, que o Senhor é o teu protetor, o protetor do seu lar. Por isso nenhum mal poderá chegar à tua tenda e nem desgraça alguma adentrar sobre o teu lar, porque há um Deus que cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida do teu ministério, cuida da tua saúde, cuida de você, cuida dos teus projetos. Eu declaro em nome de Jesus que a nossa casa está selada pelo Senhor e o mal não terá poder sobre ela. Cada pessoa que entrar ou sair da nossa casa será abençoado e será bem guardado por Deus, porque há um Deus que protege. Há anjos sobrevoando o nosso lar. Nossa casa é guardada pelo sangue de Jesus e Ele está no meio da nossa casa, está no meio de nós. Eu profetizo também sobre o seu casamento. Eu profetizo que o amor será sempre maior do que os conflitos sobre o seu relacionamento, e que a paciência vencerá o cansaço e a fé será aquilo que sustentará este lar. Eu profetizo que Deus é o principal alicerce da tua casa, do teu relacionamento, da tua família, e a base do centro de tudo. Há perdão, há amor, há cumplicidade, há recomeços com amor, e aquilo que Deus uniu não poderá ser separado. Paz do Senhor, pastor Cleiton. Eu declaro e profetizo bênção sobre o seu casamento, bênção sobre o seu lar, bênção sobre a tua família. Eu profetizo que a sua casa está sendo cheia da presença do Senhor e que cada ambiente será tomado por paz, harmonia, alegria, que as portas vão ser abertas sobre a tua casa, sobre a tua vida, e que toda divisão seja anulada agora em nome de Jesus. Que o amor que vem dos céus, Ele comece a tomar de conta da tua casa, do seu relacionamento, da tua aliança com os teus filhos, da tua aliança com o seu cônjuge. Que seja um lar de comunhão, provisão, direcionamento do Espírito Santo. Porque Deus, Ele une alianças, Ele resgata o amor todos os dias. O inimigo não poderá separar o seu relacionamento, o inimigo não poderá destruir a tua casa, porque há um dono sobre o teu lar. Há um Deus que cuida. Há um Deus que transforma. Há um Deus que restaura. Obrigada, pastor Neto. Que a graça do Senhor, ela venha acompanhar a tua casa. Venha acompanhar a tua vida. Venha selar os teus próximos caminhos. Que o relacionamento de vocês não atrai apenas as coisas materiais, mas que também isso cresça sobre a vida de vocês, os bens materiais. Que Deus te capacite todos os dias para produzir riquezas. Que haja fé e união, esperança e o principal, a presença do Senhor sobre a tua casa. Que o Senhor, Ele repreenda de dentro do teu lar, de dentro da tua vida, de dentro da tua casa, toda a insegurança, todo o medo, toda a ansiedade. Tudo aquilo que estava bloqueando o agir do Senhor sobre a tua vida, como brechas, como palavras de maldição, como a sua própria paralisia, que isso venha mudar daqui pra frente. Que Deus, Ele vai alcançando a sua vida, Rony. E que Ele venha estar selando você, a tua casa, os teus próximos passos com a graça dEle. Que você venha estar firmado na rocha de Cristo, e os meus irmãos também. E que no meio das dificuldades, Deus, Ele te fortaleça e mostre que é sempre contigo, porque grandes são os projetos que Ele tem para a sua vida. Que o Senhor reine sobre a tua vida e que o nome dEle venha a ser mais uma vez glorificado sobre aquilo que você já depositou no altar do Senhor. Foi depositado tudo para Ele. Promessas antigas vão ser desenvolvidas. E eu declaro sobre a sua casa, sobre a vida da Gê, sobre a vida do nosso irmão Cleiton, do pastor, de todos os nossos irmãos que estão aqui assistindo a nossa live, em nome de Jesus, da Sandra. Louvado seja o nome do Senhor, do Samuel, do Pietro.
da Zilma, da Cleide, do Adriano, da Luara, da Nicole, do Neto. Eu declaro em nome de Jesus que os teus pensamentos serão guardados e renovados pelo Senhor todos os dias, porque Deus não deu espírito de temor, mas sim espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Então eu peço que o Espírito Santo traga paz para a sua mente, clareza para as próximas decisões que vão precisar ser tomadas, e afasta as inquietações que estão dentro do seu coração, tentando gerar dúvida, pensamentos negativos, sensação de tristeza, sensação de não pertencer a um lugar. Eu declaro que em nome de Jesus, a tua mente será transformada nessa semana por Deus, e que os seus pensamentos serão alinhados à verdade dele, que você não será mais escravo da ansiedade, depressão, anseios do mundo, mas sim será liberto para viver e fluir de acordo com aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, porque as promessas são grandes e não é hora de parar, é hora de continuar seguindo em frente, porque Deus está contigo, Ele te dá força para vencer, te capacita para que você possa avançar todos os dias mais e mais. Então que em nome de Jesus Ele te dê forças para que você possa mudar o que precisa ser mudado e coragem para avançar. Porque tem coisas que precisam fluir e o posicionamento é o que muda tudo. Então não pare no meio do cenário, não entregue os pontinhos, não abandone a missão. Continue nadando, independente do quão forte esteja a correnteza, porque Deus está contigo, sozinho você não está. E no meio desse mar, mesmo ele estando revolto, ainda há um Deus que tem o controle de tudo. Por mais que nós perdemos o controle, Ele não perdeu o controle. E todavia Ele vem lembrando que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, mesmo que pareça impossível, porque Ele é um Deus de possibilidades. Glória a Deus, Senhor, aleluias, louvado seja o seu nome. Então que seus pensamentos, eles vão estar ali, ó, tomando mais clareza para as tomadas de decisões futuras. E que a graça do nome santo do Senhor te acompanhe em cada novo passo dado, porque é tempo de romper limites, é tempo de avançar, é tempo de crescer. Senhor, não tire jamais de nós o teu Espírito Santo, Pai. Que nós não venhamos perder a tua presença jamais. Senhor, arranca de nós tudo aquilo que que está podendo nos afastar de ti, e que prevaleça a tua vontade sobre a nossa vida, mesmo que doa. Derruba as barreiras, Senhor, que ainda há aqui dentro do nosso interior. Lapida os nossos corações, ó Senhor. Restaura o que precisa ser restaurado, tira as dores, e que nós possamos ver o Senhor trabalhando em todas as áreas da nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos, Senhor, e nos ajude a viver além do sonhado, do esperado, do imaginado, porque o Senhor é um Deus de coisas maiores. Alarga as nossas tendas para que possamos ir cada vez mais longe. Dê-nos bênçãos para que possamos avançar cada vez mais com intensidade. Alarga as nossas fronteiras. Seja conosco as tuas mãos, ó Senhor. Livra-nos de todo mal, livra-nos de toda aflição. E que não sobrevenha sobre nós forças das trevas, porque eles já caíram por terra em nome de Jesus. A nossa identidade está em ti, Senhor. Abençoa-nos muitíssimos. Cuida da nossa família. Que a tua mão nos livre e nos guie em todo o tempo. Cura a nossa alma e as nossas dores do passado. Repreenda a ansiedade, a depressão, crises de pânico. Coloca o nosso emocional em ordem. E que toda obra de macumbaria, maldição hereditária, oração contrária, despachos feitos na encruzilhada, dentro de terreiros, no meio da mata, obra de bruxaria, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que nada venha mais travar a nossa vida, Pai. Porque nós somos livres por meio daquele que nos chamou. Eu declaro que nossa identidade está em ti. E eu declaro que nós já vencemos, porque o Senhor está conosco. E com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém? Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem falado conosco desde o início da oração. Falou sobre a entrega que Ele fez, falou que nos ama, falou das promessas que Ele tem. Fica ligado, irmãos, Ele fala todo o tempo. Hoje oramos pelo seu lar, oramos pelo seu casamento, oramos pela sua família, oramos pela tua casa. Agradecemos ao Senhor. Fique atento, porque Deus, Ele pode não falar o nome, mas Ele vai sempre estar falando contigo, irmãos, porque Ele sempre fala conosco. No meio da oração, Ele falou sobre o cuidado, sobre o zelo, sobre aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Então vamos, nos manter conectados ao céu, sempre ligados, porque Deus, Ele fala todo tempo. E que você saia hoje aqui dessa live tendo essa certeza no seu coração de que Deus falou contigo, de que Ele ministrou o seu coração e que Ele te deu a certeza que no meio dessa tempestade a provisão está chegando. O que Ele não quer que você faça é pare no meio do cenário. Continue, não aborte a missão. É difícil gerar, mas a vitória, ela é esplêndida. Então não pare, continue gerando. Tá doendo, tá cansativo, mas isso é normal. Continue, não para. A vitória é só por meio daquele que já venceu até a morte. É o que eu digo sempre, o Cleiton já tá ligado. É pra continuar a nadar. Não para. Não para. Não é hora de parar, não é tempo de ficar prostrado, não é hora de se entregar pra situação. É hora de limpar a poeira e falar, vamos. Porque se Cristo comigo vai, eu irei. Não temerei. Confiante irei, porque comigo Cristo vai. Então saia daqui com essa certeza de que aquilo que você depositou no altar já é causa ganha. Porque tudo veio por meio dele e tudo é para a glória dele. O mundo diz não, mas os céus continuam respondendo diferente. E ele já escutou o seu clamor. Amém? Então que Deus abençoe vocês, que essa semana ela venha a ser uma semana de reflexão, uma semana de entrega, uma semana de tomada de decisão, literalmente de Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu tô aqui por ti. Senhor, faça o que o Senhor bem queres. Só não abandone o meu coração. Seja uma semana de buscar mais a presença do Senhor e de totalmente se entregar a Ele. Espírito em verdade, focados, e não desista. Há uma solução, não pare no caminho, não perca a esperança, só continua. Ele te amou. Ele te ama. E por você Ele faz tudo, então não para. Tá difícil? Tá cansativo, mas Ele tá assim com você, Não para. Amém? Deus abençoe, guarde, proteja e ilumine vocês. Amanhã nós temos live às 10 horas da noite, live de oração. Estamos aí vivendo os dias da crucificação. Mas no domingo Ele ressuscitou. E é por isso que somos gratos. Então eu quero agradecer a sua vida, agradecer a Deus pela tua casa, agradecer a Deus pelo teu ministério, pela tua presença. Seja muito mais do que bem-vindo nessa linda casa, nessa linda família, nessa linda festa. Volto com vocês amanhã às 10 horas para o nosso momento de oração. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham uma noite abençoada e tranquila. E não se esqueça, gerar testemunho dói, mas sempre vale a pena. Não desistir é o passo mais importante. Amém? Não desista. Uma solução já se apresentou e o nome dele, no meio de todo esse cenário, é Jesus. Então, quando preciso, chame por ele, porque ele te ouve, ele te atende, porque ele continua sendo fiel. Amém? Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz.